com o avanço de tropas por terra e aumento da tensão entre autoridades que declaram apoio tanto aos judeus quanto aos palestinos. Entre eles, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que participou de uma manifestação pró-palestina em Istambul e acusou Israel de cometer crimes nos ataques à faixa de Gaza. A manifestação gerou reação por parte do governo de Israel. A gente chama agora o repórter David de Tarso aqui no Jornal Jovem Pan. David, boa noite para você. Como é que foi essa retaliação e as manifestações que se deram nesse sábado? A gente tem informações, daqui a pouco a gente segue girando aqui a nossa reportagem, a guerra que vem completando 3 semanas, e nesse sábado houve esse aumento e o avanço das tropas por terra e aumento da tensão. David Tarso aqui conosco. David, agora sim, boa noite para você. Como é que foi esse sábado também de manifestações e de reações diplomáticas nos países? Bem-vindo. Oi, Thiago, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, Recep Tayyip Erdogan promoveu diversas falas no aeroporto de Istambul, nesse evento pró-Palestina, e entre as falas ele condenou Israel pela intensividade dos ataques à faixa de Gaza e disse que se tratam de crimes de guerra que Israel tem promovido. Até mesmo na fala de Erdogan, que foi concentrada principalmente aos islâmicos, ele disse que se tratam então de crimes de guerra e condenou Israel. Mas isso promoveu também uma questão diplomática, porque o Eli Cohen, ministro das Relações Exteriores de Israel, disse que já convocou os diplomatas turcos para que possam conversar sobre essas falas promovidas por Erdogan, que é o chefe máximo da Turquia. Toda essa concentração de falas, de narrativas de Erdogan foi justamente para condenar Israel, porque também se aproxima o aniversário da Turquia de 100 anos, que já é neste domingo. Então, essas falas elas foram para uma base aliada durante a campanha dele, que apoiou bastante a campanha de Erdogan, que ele conseguiu vencer nas últimas eleições de maio. Então ele quis fazer uma fala ali para que as pessoas que estavam presentes pudessem aplaudi-lo. Essa fala durou cerca de 1 hora e ela até mesmo disse que não considera o Hamas como um grupo terrorista. Ele considera que os ataques aos civis na faixa de Gaza foi justamente promovida pelo Ocidente e que não se trata então do Hamas. E claro que isso provoca reações, porque realmente Israel se preocupou com essas falas do chefe máximo da Turquia e vai então ter essa reunião com os diplomatas turcos para debater sobre o tema. E a gente segue acompanhando tudo isso, porque o clima de instabilidade se instala, por conta de todas essas narrativas promovidas. A instabilidade vai aumentando. O David Tarso ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan, até mais tarde. Bom, e o nosso comentarista nesse sábado, Cristiano Vilela. Vilela, boa noite para você, bem-vindo sempre. E nós temos esta segunda fase, como chama agora o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, essa segunda fase com a incursão terrestre e essas reações internacionais que a gente começa a ver. A guerra entra então numa nova fase. O que é possível esperar, a leitura diplomática de tudo isso? Bem-vindo, Vilela, boa noite. Uma boa noite, Thiago, a você e a todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Olha, você vê mais um passo, e um passo agora realmente Israel consolidando a sua adentrada à faixa de Gaza, a sua ocupação, a tentativa de ocupação da faixa de Gaza após ali uma série de anúncios que foram feitos e até um certo esperar por parte, inclusive, de uma solicitação dos Estados Unidos. O que chama a atenção, que tem chamado a atenção nos últimos dias, são falas como essa de Erdogan, do chefe de Estado turco, que vem no sentido de fazer com que outros países acabem participando desse conflito. Não só do ponto de vista armamentício, efetivamente, mas também participando com declarações muito fortes e apoiando um lado ou outro. Isso faz com que o conflito ele acabe superando e muito os limites daquela guerra inicial, os limites da invasão de um grupo terrorista, que é o Hamas, ao Estado de Israel, mas acaba influenciando
outros elementos nacionais, outros elementos de cooperação internacional, o que torna mais difícil se chegar a um final. E especialmente nesse caso agora que tem a Turquia, que embora tenha essa forte presença islâmica, mas é um membro da OTAN, que em tese seria, pelo menos a grande maioria dos países, salvo a Turquia, são aliados de Israel.